Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Hoje estamos no município de São Sebastião do Caí e vamos conversar com o tabelião, o Pio Renato Gleiser. Ele vai falar um pouquinho da história dele, da chegada dele no tabelionato aqui de São Sebastião do Caí e também, muito importante, vai nos contar um pouco sobre detalhes da vida de Alceu Masson, um dos principais homens da história e da educação do município de São Sebastião do Caí. Confira então aí o que o seu Pio Renato Gleiser falou sobre o Alceu Masson e também sobre a vida dele. Acompanhe. Em 1958 a 1960, mais ou menos, nesse período, eu trabalhava na rodoviária aqui de Caí. Trabalhava na rodoviária. Então, eu atendia no serviço de passagem, serviço de balcão ali no bar, restaurante. E o falecido Alceu Masson, no dia a dia dele, ele ia lá tomar um cafezinho. E no tomar o cafezinho, era eu que servia ele, né? Então, acho que ele viu em mim assim, alguém que pudesse auxiliar a esposa dele, que era a tabeliã aqui da cidade, de ter um auxiliar. Então ele começou a pesquisar, assim, perguntando para um e para outro, o que vocês acham de eu colocar aquele jovem ali como auxiliar da minha esposa? Tenho reparado que é um rapaz assim, né? Ele simpatizou comigo, mas procurou tirar informações, essas informações junto ao padre, pároco, aqui padre no Pulo na época. E um certo dia ele chegou para mim, depois de tomar um cafezinho, ele perguntou para mim, tu gostaria de trabalhar no tabelionato junto com a minha esposa? Por que não? Prontamente eu respondi que aceitaria, né? Porque ter cafezinho não é o que eu queria para o meu futuro, né? Aí comecei a trabalhar já. Ele disse, quando tu podes começar? Eu digo, pode ser amanhã. Então, em 1º de fevereiro de 1960, eu, às 8h30 da manhã, estava ali frente ao prédio que fica aqui ao lado, duas casas aqui, segunda casa aqui depois. Eu comecei a trabalhar como auxiliar. Já no mesmo ano, em mês de abril de 1960, Dona Danila Masson foi a Brasília e já deixou o cartório sob a minha responsabilidade. Naturalmente que eu não podia assinar ainda, né, porque eu não era concursado, mas eu fazia o encaminhamento de toda a documentação, carimbava os documentos e levava para o oficial do registro civil, que foi designado para substituí-la na ocasião, que é o seu Maurício Fortes, e a dona Maria Blaut, que era oficial do registro imóvel. Eram as pessoas que substituíam no impedimento da titular, que era a Danila Masson. Tá. Aí, quando o seu Alceu Masson necessitava de um datilógrafo para os escritos dele, ele dava para mim, ele me dava os rascunhos e eu passava aquilo a limpo na datilografia. E o tempo foi passando, depois eu me preparei para ser ajudante da dona Danila. Na época, a ajudante precisava de uma prova de habilitação, tipo um concurso, né? Porém, era um teste para ver se o candidato realmente estava capacitado para exercer essa função, feito perante o juiz de direito, né? Então, fiz essa prova, passei e passei a ser nomeado ajudante. E parece que foi no mesmo ano. O primeiro foi escrevente, depois ajudante. Primeiro escrevente, depois ajudante. Depois, então, houve o meu casamento. Aí, depois, então, veio o falecimento do seu Alceu. E anos depois, então, veio o falecimento da... Aí a dona Danila pediu a aposentadoria dela. Acho que foi por idade ou por tempo de serviço, isso também não sei lhe dizer. Aí eu comecei a me preparar para o concurso, porque o cartório estaria vago, então, com a aposentadoria dela, né? E o sistema de concurso, na época, era diferente de hoje, né? Na época, você fazia o concurso, recebia toda a matéria que ia cair no concurso. Eram 3, 4 pontos diferentes. Não é como hoje, né? Então, você fazia uma prova, esse aqui é um tipo, esse aqui era outro, esse é outro. Uma dessas 4, ou 3 ou 4, cairia na prova.
que tinha que fazer na época? Tinha que saber esses quatro temas, 3 ou 4 temas que eram colocados à disposição do candidato. Então, feito o sorteio, você então tinha que responder perguntas sobre aquele assunto e fazer uma redação e tinha que também elaborar um termo prático da datilografia, era calculado o tempo e a correção. E comigo, na ocasião, participaram desse curso, que ele é aberto ao público, não era exclusivamente para mim. Participaram 18 ou 20 candidatos, onde eu fui, então, classificado em primeiro lugar. Certo. E aí depois, nomeado, né, nomeado pelo governador, e daí em diante. Isso lá foi em 1900 e não sei dizer a data, teria que ver para te dar depois exatamente. Certo. Seu Renato, como é que é o dia a dia do seu Alceu Masson? O que ele gostava de fazer fora do trabalho? Fora do escrever, isso. Ele era um homem assim muito... Ele gostava de passeios. Gostava de caminhadas. Aonde ele caminhava? Aqui pela cidade mesmo. Ele ia até a rodoviária. Lembra pelo curso? Ia até a rodoviária. Certo. Ia até a casa canônica, na casa lá do padre. Até a casa do Valassi Cruz, que era muito amigo dele. Ele caminhava, só caminhava ou caminhava e parava para conversar com as pessoas? Isso eu não sei dizer, porque eu na rua eu não lembro assim, né? Eu gostava de caminhar. Eu gostava de caminhar. Ia muito a São Leopoldo, Porto Alegre, ele tinha parentes e amigos. Aí ele viajava, ia com a companhia da esposa, né? Saía com o Altinho. Tinha lá um Altinho, não me lembro a marca agora, mas era um carro assim, todo especial, né? Sim. Que ele gostava. Além do jogo de xadrez, como há pouco se gostava de jogar xadrez? Jogar xadrez. Ele foi secretário municipal, mas foi antes de eu conhecê-lo, né? Foi secretário municipal da prefeitura. Foi ele que como é que eu vou lhe dizer, idealizou, preparou, fez o mapa da cidade. Nós temos, inclusive, um mapa aqui no cartório. Então, é o único que existia até bem pouco tempo, e onde nós nos guiamos, nos orientamos para saber qual é o quarteirão 1, 2, 3 da cidade. Foi ele que fez no período que ele foi secretário da prefeitura. O senhor dizia que ele jogava xadrez com quem? Com o Carlito Adam. Carlito Adam, né? Às vezes interrompiam o jogo e depois prosseguiam, né? Isso. E ele gostava de escrever também? Escrever e traduzir. Certo. Uma obra que ele fez, feita por ele, é o Filho de Deus. Essa obra eu tenho. E o que marcou, assim, e que hoje a gente lastima que não tem mais nas bibliotecas, não sei se aqui a nossa biblioteca tem algum volume, é a monografia do Caí, onde ele conta como é que é a cidade, o município, população, produção, conta a história do início até os anos dele, do município, né? Eu tenho uma cópia desse livro, tenho também esse livro. São poucos volumes que o senhor sabe? É que ele foi uma edição assim limitada e e ficou naquilo ali, né? Não foi com o objetivo de comercial, né? Simplesmente por gostar de. Sim. E qual era o envolvimento político partidário do seu Masson? Desconheço. Eu nunca vi ele assim envolvido com político. Né? Certo. E na área da educação? Educação, ele, contando fora os livros, né? A partir dele, os livros que ele sempre que podia, ele dava assim, não assim de lecionar, isso eu não lembro de ter lecionado em escola nenhuma, né? Como professor não, mas como orientador, palestra ele dava nas escolas quando era solicitado, né? E inclusive para mim ajudou muito também, né? Ele corrigia, então ele estava sempre presente, escrevia algo errado, ele ia lá, conferia, e assim ele fazia com todas as pessoas que eram próximas dele, ele ajudava, inclusive a própria esposa dele. Né? São Gléser, o senhor acha que a memória do seu Masson
é devidamente reconhecido aqui em São Sebastião do Caí ou poderia ser feito muito mais pela importância que ele teve na cidade? Eu acho que poderia ter muito mais, porque um exemplo, por exemplo, esse livro, essa monografia, não sei, mas eu acho que tem como se reproduzir ainda hoje, já que existem alguns volumes por aí, né? Isso seria uma coisa, né? Uma obra que ninguém até hoje, não existe nada igual ainda na cidade. O senhor tem um volume em casa? Eu tenho um volume em casa. Conhece outra pessoa que tenha outro? A biblioteca provavelmente deve ter. E além desses dois? Wallace Cruz, falecido, mas provavelmente os herdeiros têm. Além desses três? Talvez a Câmara. Certo. E familiares, talvez, próximos dele, né? Uhum. Existe algum familiar dele ainda na cidade? Na cidade aqui não. Ele tem escola, tem uma escola ao seu maçom, né? Tá sabendo, né? Deixa eu ver o que mais ele tem. Aliás, existe essa escola com esse nome ainda? Acho que sim. Eu acho que tem, sim. Acho que é no Campestre, por aí. Ele tinha muita habilidade como desenhista também. Também, isso. Também Pintor. Autodidata também? Creio que sim. Uhum. Ele pintava ou desenhava? Ambos. Pintava e desenhava. Ele desenhava. O senhor tem algum trabalho, ele deu algum trabalho para o senhor? Eu tenho Quem tem muitas obras dele era o falecido Wallace Cruz, talvez os filhos tenham esse. Ele era, assim, digamos, um retratista também. Isso. Né? O quadro que eu recebi dele é um barco, cais do Porto de Porto Alegre. Um navio atracado no cais ali. Esse quadro ele fez para mim. E ele era, essencialmente, ele era bastante católico. Né? Sim. No meu tempo de menino, de guri, eu era sacristão, né? Então ele dava umas moedinhas para nós guris, assim, né? Para ficar no nosso lugar como sacristão. Ele, sendo uma pessoa já casada, né? De idade dos 50 anos, vamos dizer, 60 anos, a missa das 10, assim, ele gostava, então, ele dava uma moeda para os guris, que inclusive para mim, ele dava na época, para nós, então, ceder o lugar para ele. Aí ele ajudava nas missas. Né? Ele chegou a ser sacristão, então? Sacristão, assim, ajudante de missa, né? Ajudante de missa. O sacristão mesmo, ele tem outras funções, né? Na época era uma ordenação, o sacristão era ordenado, assim, né? Para isso aí. Era né? nas missas de domingo? De domingo. Às 10 da manhã? Isso. Quantas vezes o senhor recebeu moedinhas? Algumas vezes. E outros meninos também, né? E daí eu acho que que vem o conhecimento dele também, né? Porque isso eu era guri, né? E só depois lá adiante que ele fez esse convite para mim, para eu trabalhar com a esposa dele. No Congresso Eucarístico Internacional que foi realizado em Porto Alegre, ele compôs, detalhe, é assim que se diz, né? Quando escreve a letra, né? Isso. Compôs a letra do cântico esse Hóstia Branca, vocês conhecem? Hóstia Branca, sabe? Hóstia Branca, era em homenagem ao corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, e como era congresso eucarístico, ele compôs essa música. E aqui, de vez em quando, na missa, eu vejo em outros lugares, o pessoal canta esse hino ainda, né? Se tu olhares nos livros de missa, de uns anos atrás, vai encontrar essa música. O senhor lembra do texto, basicamente, assim? Sim. Hóstia branca no altar consagrado, adoremos. Eu teria que pensar, eu conseguiria fazer ela, mas teria que pensar, né, um pouquinho. Mas é muito bonita o canto esse. E conhecido. O pessoal da minha faixa de idade sabe, isso aí que eu conheço, sabe de cor e salteado, né? Foi muito cantado esse ano. Foi feito por ele. Olha, ele faleceu depois de... Não ficou o quê? Com um tempo, uns 30 dias, nem isso, eu acho. Talvez hoje talvez na época o tratamento não era talvez o tratamento que devia ter sido feito, né, na época, mas talvez fosse câncer, talvez fosse outra coisa, não se sabe. Qual a idade? A idade? A idade eu não lembro. Mais de 80? Eu acho que não. Acho que é 70, 80, nessa faixa de idade, eu acho.